Contos de Sabedoria, uma proposta para os anos finais. Então sejam bem-vindos à nossa oficina de Contos de Sabedoria. Esperamos que você tenha uma tarde muito proveitosa. Vamos aproveitar este momento de pandemia para tentarmos trocar experiências sobre atividades significativas, práticas e, lógico, lúdicas. Esperamos aproveitar esse momento com vocês. O que me faz feliz é estar bem comigo mesmo, é me cuidar. E aí eu vou estar bem com todos. O que me faz feliz? Estar em paz com a minha espiritualidade e com a minha família. O objetivo dessa oficina hoje é trazer atividades que despertem, por meio dos contos de sabedoria, o autoconhecimento, a resolução de conflitos e, claro, o interesse pela leitura em diferentes narrativas. Vem com a gente! Era uma vez um vilarejo há centenas e centenas de anos atrás. Nesse vilarejo passaram-se várias caravanas, contando histórias, mostrando coisas novas, mas nenhuma caravana havia falado que ia mostrar para eles um elefante. Pois é, era tanto tempo atrás que ninguém conhecia um elefante. Foi um alvoroço geral em todo o vilarejo. Todo mundo queria saber o que era um elefante. A caravana chegou, encostou seus caminhões e, é claro, para manter aquele segredo bem guardado, colocou o elefante em um armazém escuro, bem no canto do vilarejo. Mas como hoje em dia nós temos vários curiosos, não era diferente nesse vilarejo. 4 curiosos resolveram querer saber o que era um elefante antes. Então, durante a noite, resolveram, mesmo no escuro, conhecer o que era um elefante. E assim foi o primeiro curioso. Muito esperto, fechou seus olhos e começou a tatear. O primeiro tateou o que seria a orelha do elefante. Saiu correndo, esbarrou com o segundo e o segundo, ainda tateando, tateou o que seria a tromba do elefante. O terceiro, com dificuldade de andar, com dificuldade de respirar, encontrava-se muito doente, mas a curiosidade não tirava ele da lista. Muito curioso, entrou no galpão escuro e lá foi. Tateou e o terceiro tateou o que seria o rabo do elefante. O quarto, mais esperto ainda, entrou pelos fundos do armazém e tateou o que seria a pata do elefante. Não deu mais do que meia hora, todos os 4 estavam no centro da cidade, chamando todos para exatamente conhecer o que era elefante. Lá foi o primeiro. Ei, eu sei o que é elefante. Elefante nada mais é do que um leque grande, fino. Ele havia tocado na orelha do elefante, lembra? Pois é, o segundo, que topou com o primeiro na entrada, falou, não.
Elefante... elefante é uma mangueira grossa, meio úmida. Falou ele que tocou na tromba do elefante. O terceiro, aquele doente, aquele que estava acamado, mas mesmo assim foi lá pesquisar, falou, todos estão mentindo. Mentira, mentira absoluta. Eu tenho certeza do que eu vi, que é o elefante é uma corda fininha. Falou o terceiro que havia tocado onde? No rabo do elefante. E aí o quarto, o esperto, o mais esperto de todos, falou, eu não vou nem discutir com vocês, porque a minha experiência é que vale. E eu tenho certeza que o elefante é um tronco vivo. O quarto havia tocado na pata do elefante. Ou seja, eles não percebem e não perceberam até hoje que eles faziam parte de um todo. Todos eles realmente haviam tocado no elefante e sabiam que era uma parte daquele elefante, mas eles não sabiam que o elefante era um todo. E eles também não quiseram ou não tentaram entender que, apesar da analogia, da experiência de cada um ser feita naquele momento, eles não consideraram a experiência do outro. Será que hoje em dia nós passamos por essas situações? Quem seria o elefante hoje? Quem seria você nesse conto? O Elefante no Escuro, um conto de tradição sufi. Então, vamos falar um pouquinho sobre os contos? Conto é uma narrativa curta, que em geral apresenta apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. É comum que um conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, um recorte temporal reduzido. Sua estrutura geralmente contém personagens que correspondem aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas, podendo ser seres humanos ou outros viventes, tais como animais, plantas ou até objetos humanizados. O narrador é aquele que conta a história ao leitor. Ele pode aparecer como uma pessoa em primeira pessoa, também conhecido como narrador-personagem, que é aquele que participa do enredo que narra. O narrador também pode ser um observador, que não participa da história, é alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. Ele apenas conta o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos dos personagens. O narrador onisciente também não participa da história. No entanto, diferente do observador, é um tipo de conhecedor do passado, o futuro. Ele conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. O tempo pode ser entendido de duas formas. Tempo como a época em que a história ocorre e o tempo de duração da narrativa. O espaço, em linhas gerais, o cenário é o cenário no qual as personagens executam ou sofrem as ações que compõem o enredo. E o enredo é definido como a sequência das ações que compõem a história. Então, como eu falei antes, o conflito ele é o ponto deflagrador de uma história, né? E o epílogo corresponde ao clímax dessa narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático. Nós temos vários tipos de contos, dependendo da temática a ser explorada em diversos modos. Então, nós temos os contos realistas, populares, fantásticos, eróticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos, de fadas e, é claro, não podemos deixar de falar, os contos de sabedoria, que são o nosso foco hoje na nossa aula. Então, vamos utilizar esse conto, por exemplo, na prática? Eu trouxe uma caixa surpresa, não é novidade, uma caixa surpresa, um envelope surpresa, uma caixa de mistérios. Eu vou trazer aqui dentro perguntas, objetos, coisas que eu vou desenvolver o conto. Então, posso utilizar perguntas,
como eu trouxe aqui agora. No caso desse conto Sufi, O Elefante no Escuro, eu vou trazer para a nossa realidade. Aqui eu também posso fazer uma sinergia entre as disciplinas, né? Eu posso utilizar o tempo em que a história foi feita, qual era a geografia, em que local. Então vamos desenvolver o que está aqui dentro da caixa. Então, também estou trabalhando conteúdo de língua portuguesa, produção textual, produção oral, né, as narrativas, né? E nós trouxemos o conto de sabedoria aqui para vocês. A intenção desse conto é envolver o aluno no conto, né? E eu trago o elemento surpresa, que a gente pode ou não desenvolver, tá bom? Aqui, por exemplo, eu coloquei a seguinte pergunta: qual é a relação com os curiosos? Você consegue se colocar no lugar de quem nunca viu um elefante? Será que os habitantes do vilarejo sabem agora o que é um elefante? Depois de toda aquela confusão, será que eles conseguem falar o que é um elefante? O resultado da expedição foi uma confusão. Cada qual tinha uma certeza de ter razão. Fale sobre essa frase. Agora vamos finalizar. Eu posso trazer jornais, revistas, pedir para ele pesquisar nos meios online, né, contos ou histórias reais que fazem exatamente esse link com esse conto. Os contos são histórias. Histórias ensinam. Histórias nos trazem as memórias e memórias nos trazem imaginação. Como em qualquer atividade proposta, vamos desenvolver deixando o aluno degustar o conto. Se você não quis fazer aquela surpresa antes, pedindo para ele fazer algum conto com aqueles elementos que você deu, ou de palavras ou de objetos, vamos deixar ele degustar o conto. Você entrega numa segunda-feira, por exemplo, e na quarta-feira você fala que vai discutir sobre o conto, né? Não é fazer perguntas sobre o conto, é conversar sobre o conto. Vamos trazer esse conto para a realidade. Quem seria o elefante? Quem seriam os curiosos? Né? Isso é muito interessante. Esse conto, O Elefante no Escuro, é um conto sufi, de tradução sufi, né? E aí a gente vem alavancando e trazendo Nasruddin, o conto de Mil e Umas Noites, a gente vai entrando. Podemos, inclusive, hoje, na live, que estamos juntos na escola, podemos elaborar perguntas, questões interessantes para se colocar nessa caixa. Podemos fazer o conto coletivo. Vamos recontar esse conto e nós colocamos um leque grande, nós colocamos um pedaço de mangueira. Enfim, posso desenvolver de outras formas essa caixa surpresa ou caixa de mistérios. Mas outra ideia muito legal é você colocar na caixa elementos antes de você contar o conto. Você coloca uma mangueira, você coloca um leque, você coloca um tronco de árvore grande, pesado, né? E coloca uma corda. Pede para que os alunos elaborem uma história com aquilo ali e que aquilo vai ser parte de um todo. Eu estou trabalhando conteúdo de artes, desenvolvimento artístico, colagem, desenho, enfim. Certa manhã, meu pai me chamou para dar um passeio, andar pelos campos, perto de uma cachoeira. Sentamos e colocamos o pé perto de um riacho. E num momento de pausa, de silêncio, ele me pergunta: o que você consegue consertar? Fechei meus olhos, apurei um pouco mais dos sons à minha volta e falei: estou escutando o barulho dos pássaros, da água e o barulho de uma carroça. Meu pai disse: sim, uma carroça vazia. Como assim, pai, uma carroça vazia? Ele disse: sim, vazia. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz.
Percebeu o barulho que ela está estrondando por onde ela passa? Eu disse: nossa, pai. Obrigada. Agora, nós faremos um livro de encaixe, ou seja, uma encadernação. Para essa encadernação, nós necessitaremos de 2 folhas de papel sulfite e uma tesoura. Então, vamos usar agora uma folha. No sentido vertical, ou retrato, né? Você irá dobrar a folha ao meio. É importante que quando se dobre ao meio, ele esteja exatamente certinho, para que o nosso livro não fique torto. Agora, no lugar onde está o vinco, nós iremos dobrar ao meio novamente. Só que eu só quero saber o centro, então eu não preciso vincar toda a folha. Abro e vou novamente dobrar ao meio de novo. Eu quero encontrar o centro do meio da metade da folha, dos 2 lados. Pronto, já encontramos o meio nos 2 lados da folha. Agora, com uma tesoura, iremos cortar até o primeiro vinco dos 2 lados. Percebam? Cortei dos 2 lados. Vamos reservar. E agora, com a outra folha, faremos o mesmo processo. Dobrando ao meio, no sentido retrato, para encontrar o centro da folha. Novamente, iremos marcar o centro. Somente o centrozinho aqui, não precisa vincar tudo. Mais uma vez, o centro dos 2 lados. Pronto. Agora, nós iremos abrir a folha e no sentido nós iremos dobrar assim, ó, ao meio novamente, só que desta vez no outro sentido. A folha vai ficar assim. E no centro, do centro até o primeiro vinco, nós iremos cortar. Nossa folha ficou com um buraco, percebam? Agora, é simples. Nós pegaremos o primeiro, que nós já cortamos, vamos dobrar e introduzir dentro dessa fenda que nós criamos nessa outra folha. Pronto, encaixado, está feito a nossa encadernação. Posso colocar quantas páginas quiser, certo? No nosso aqui, que foi com 2 folhas, nós temos uma encadernação com 4 páginas. E agora, mãos à obra. Então, professor, nós já fizemos o nosso caderninho, certo? Nossa encadernação do livro de encaixe. E o que nós podemos fazer com esse livro? Bom, muitas possibilidades. Nós podemos pedir para o nosso aluno escrever um conto, nós podemos pedir para que ele faça um reconto. O que seria um reconto? Ele pegar um conto e recontá-lo aqui. Pode ser o registro de um conto de família, uma história que aconteceu na vida deles aqui durante a pandemia, né? Tanto se fala de pandemia, ou mesmo se alguém perdeu um membro da família, como ele está se sentindo, escrever. Então, assim, a imaginação do professor agora é quem manda. Uma sugestão que eu vou passar para vocês agora é a seguinte: nós vamos passar um vídeo para vocês de uma história do Luiz Fernando Veríssimo, O Lixo. E depois de vocês assistirem esse vídeo, essa animaçãozinha, vocês podem sugerir que os alunos escrevam nesse nosso caderninho o que o lixo da casa deles falaria agora.
O que o nosso lixo conta de nós? Se eu abrisse o lixo da sua casa hoje, o que eu ia encontrar? O que ele estaria me falando de você? Você é uma pessoa que come bem? Você é uma pessoa que toma muitos medicamentos? Você come muita besteira? Você desperdiça muita comida, jogando muita comida fora? O que o seu lixo fala de você hoje? Né? Que tal a gente trabalhar aí com isso? É uma coisa fácil, todo mundo tem acesso ao lixo da sua casa, não é mesmo? Então, vamos lá? Vamos assistir nosso vídeo? Luiz Fernando Veríssimo, lixo. Encontram-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se falam. Bom dia. Bom dia. A senhora é do 610? E o senhor é 612. É. Eu ainda não havia conhecido pessoalmente. Pois é. Desculpa a minha intromissão, mas tenho visto seu lixo. O meu quê? Seu lixo. Ah, Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. na verdade sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida enlatada. É que eu tenho que fazer minha própria comida e como eu não sei cozinhar. Entendo. A senhora também? Me chame de você. Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignons, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes. Mas, como moro sozinha, às vezes sobra. A senhora... Você não tem família? Tenho, mas não aqui. No Espírito Santo? Como é que você sabe? Veja os envelopes no seu lixo do Espírito Santo. Mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível! Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas, a julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia, tinha um envelope de telegrama amassado. É, Más notícias? meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho lá no sul. Há tempos não nos víamos. Foi por isso que você recomeçou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro, começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade, mas eu consegui parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei, mas tenho visto uns vidrinhos de comprimido no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fase. Já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso você também descobriu no lixo. Primeiro buquê de flores com um cartãozinho jogado fora, depois muito lenço de papel. Chorei bastante. Mas já passou. Mas hoje ainda tem uns lencinhos. É que eu estou um pouco de coriza. Ah, Vejo muito revista de palavras cruzadas no seu lixo. sim, bem. Eu fico muito em casa, eu não saio muito, sabe como é? Namorada? Não. Mas há uns dias tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. Eu tava limpando umas gavetas, coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que no fundo você quer que ela volte. Você já tá analisando meu lixo. Não posso negar que seu lixo me interessou. Engraçado, quando eu examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Não! Você viu meus poemas? Vi, gostei muito. Mas são muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles estavam só dobrados. Se eu soubesse que você ia ler... Só não fiquei com eles porque afinal estaria roubando. Se bem que, não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é de domínio público. Você tem razão, através do lixo o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social, será isso? Bom, aí você já está indo fundo demais no lixo. Acho que... Ontem no seu lixo, O quê? me enganei, ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Jantar juntos? Não quero dar trabalho. Nenhum. Vai sujar a sua cozinha? Nada. Num instante se limpa.
tudo e põe o resto fora. No seu lixo ou no meu? Estava aqui tomando um café, me lembrei de um conto. Havia um rei, muito sábio, ofereceu um grande prêmio a um artista que conseguisse capturar numa tela a paz profunda. Ele ia dar um prêmio àquele artista que conseguisse fazer isso. Então, todos os artistas daquele reino começaram a pintar. Pintar, pintar, pintar. Teve artistas que tentou capturar o silêncio, porque ele achava que isso representava a paz profunda. Outros tentou representar o suave som da brisa, mas na verdade o que eles conseguiram foram representar o trovão, a trovoada, a tempestade. Nada disso. Outros tentaram pintar, deixa eu ver uma palavra, tentaram pintar tudo quanto era cenário que lembrasse a calma. Chegou um dia de se fazer a grande exposição para que o rei e sua comitiva avaliasse qual seria a tela vencedora. O rei era tido como muito sábio. Então, todas as telas estavam expostas, todos olhando. Umas eram maravilhosas, mas não representavam aquilo que o rei desejava, que era a paz profunda. Depois de muito olhar, ele selecionou 2 telas. Essas 2 telas, então, ficaram para ser as finalistas, né, que seriam escolhidas. Uma delas para ser a vencedora. Numa delas, a primeira que o rei ficou analisando com o seu séquito, estava assim, era um lago espelhado. Nesse lago se refletiam as montanhas cobertas de árvores, as árvores da floresta, um céu azul com leves nuvens brancas assim pairando no ar e aquela calma. Você olhava para o quadro e sentia essa paz profunda. Todo o séquito já estava quase certo de que o rei já tinha selecionado aquele quadro, porque era assim, era a representação da paz profunda. O outro quadro que estava na finalista, que o rei tinha selecionado, era um quadro que também refletia as montanhas. Só que diferente do primeiro, essas montanhas eram cobertas de escarpas. Não tinha árvores, não tinha nada. O céu que era refletido, este céu não tinha nada de azul. Ele era cinza, como se estivesse prestes a chover, com desenhos de raios e trovões aparecendo. E ao longe tinha uma cachoeira. Aquela cachoeira de águas, assim, fervorosas, que batiam contra as pedras. Parecia, assim, um alvoroço de ansiedade. Aquela cachoeira não demonstrava nada de paz. O séquito ficaram olhando para aquele quadro e não entendiam. Nossa, o nosso rei é tão sábio, por que escolheu esse? Nosso rei é tão sábio quadro, ele não tem nada de paz profunda. Só que, atrás da cachoeira, bem escondidinho, havia uma árvore. E nesta árvore, um galho, e neste galho, um ninho de passarinho. Esse ninho de passarinho. Nele tinha um pássaro. E com a maior tranquilidade e paz, esse pássaro olhava assim, à sua frente e contemplava toda a majestosa maravilha que é a natureza, com seus fortes impactos da chuva, a água caindo fervorosa nas pedras. Então o rei disse: este é o quadro. Mas e assim mesmo os séculos não entendiam, e ele falou assim: gente, a paz profunda não é aquela que tudo é sereno. A paz profunda é aquela que a gente encontra mesmo olhando tudo à nossa volta com muita agitação, com muito nervoso. Essa é a paz profunda, porque a paz profunda está dentro da gente e não externo a gente. Então, essa foi
O conto que eu lembrei agora, acho que foi porque eu comi esse biscoito, gente, saboroso demais, vocês não estão entendendo.